Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do Ministério Público enquanto sujeito do processo. Ministério Público enquanto sujeito do processo. No vídeo passado, nós já tratamos da sua origem, já falamos de suas funções, já vencemos a análise de sua natureza, falamos de sua estrutura, falamos de seus princípios e falamos de suas garantias institucionais. Tudo isso nós já vencemos a análise no vídeo anterior. Origem, funções, natureza, estrutura, princípios e garantias institucionais. No vídeo de hoje, ele vai se dedicar basicamente à análise da atuação do Ministério Público no processo civil e também a análise da responsabilidade do membro ou dos membros do MP. Então, é a isso que se destina a atuação do MP no processo civil e a responsabilidade dos membros do Ministério Público. O vídeo de hoje, vamos, portanto, analisar esses tópicos. Participação do Ministério Público no processo civil. O Ministério Público ele pode participar no processo civil essencialmente de dois modos. Pode participar como sendo parte do processo, com base no artigo 177 do Código de Processo Civil, ou ele pode participar como fiscal da ordem jurídica, com base no artigo 178 do CPC. Vamos iniciar a nossa análise pela participação do Ministério Público como parte no
processo civil. Ministério Público como parte no processo civil. O Ministério Público como parte no processo civil, ele, em geral, será o demandante no processo civil. Em que pese não haver nenhum impedimento para que ele atue como um representante, um substituto processual, ou ele atue por alguma determinação, atue como parte no processo, representando o interesse da parte como demandado. Mas, em regra, ele vai atuar como sendo demandante. Temos aqui a prerrogativa de intimação pessoal dos membros do Ministério Público e também a prerrogativa dos prazos em dobro em todas as suas manifestações, é o que consta do artigo 180 do CPC. Agora, o que, como continuação do tópico 1, Ministério Público como parte, cumpre analisarmos alguns exemplos de atuação do Ministério Público como parte. Exemplos de atuação do MP como parte. Então, no primeiro caso, podemos citar aqui o artigo 1549 do Código Civil, que trata a respeito da ação de nulidade de casamento. O Ministério Público pode ser um dos legitimados a propor a ação de nulidade de casamento. Ele vai atuar como a parte. Um outro exemplo, o que consta do artigo 1043, artigo 1043, parágrafo 3º do CPC. Artigo 1043, parágrafo 3º do CPC, trata da hipótese da dissolução da sociedade que promove atividade ilícita. Terceiro exemplo em que o Ministério Público atua como parte, artigos 1033, inciso 5º, e combinado com 1037. Então, artigo 1033, inciso 5º, combinado com 1037 do Código Civil. Essa é a hipótese de liquidação judicial de sociedade que conta com a autorização governamental extinta, superada. O quarto exemplo é o que se encontra no artigo 967, inciso 3º, a linha A do CPC, hipótese de ação rescisória nos casos em que o Ministério Público deveria ser ouvido e não foi. Inclusive, é uma das hipóteses, a outra hipótese de atuação do Ministério Público como intervenção como fiscal da ordem jurídica, caso em que ele deve necessariamente ser ouvido, como deve ser intimado como fiscal da ordem jurídica, e aí não foi. Ele pode propor como parte, com base no artigo 967, inciso 3º, a linha A, uma ação própria, que é a ação rescisória. Um outro exemplo é o que consta no artigo 129, inciso 4º da Constituição Federal. É a hipótese da ação declaratória de inconstitucionalidade. A ADIM, o Ministério Público, é um dos legitimados a propor a ação declaratória de inconstitucionalidade. Um outro exemplo, o artigo 68 do CPP, Código de Processo Penal, é a hipótese da ação indenizatória da vítima pobre nos casos do delito. E aqui, inclusive, um daqueles casos em que o STF declarou como norma ainda constitucional, ou a norma em processo de
inconstitucionalidade progressiva. Então a legitimidade do Ministério Público, aqui nesse caso, demanda uma análise concreta da regulamentação ou da instituição em concreto da Defensoria Pública. Então, aonde estiver a Defensoria Pública instaurada, a legitimidade é da Defensoria Pública, porque nós veremos no próximo sujeito processual que incumbe à Defensoria Pública a tutela dos interesses dos hipossuficientes econômicos. E é o que o artigo 68 está tratando do Código de Processo Penal. Mas nas hipóteses, nos casos, nas localidades em que não se encontra Defensoria Pública instaurada, aí a competência é do Ministério Público. Um outro exemplo, artigo 745, inciso 4º do CPC, a ação de interdição. Um outro exemplo, são vários os exemplos, vamos citar todos aqui. Artigo 5º, inciso 1º da Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública. Nós já havíamos visto no último vídeo que o Ministério Público é o principal legitimado a propor ações coletivas. E a ação civil pública é uma das principais ações coletivas. Temos também como exemplo de Ministério Público atuando no processo civil como parte o artigo 17 da Lei 8429 de 92, a lei contra os atos de improbidade administrativa. O Ministério Público pode atuar no processo como parte, reivindicando, por exemplo, a devolução ao erário dos atos despendidos em lesão aos atos de improbidade administrativa. Ele atua nesse processo como parte, tá? E aí, o que é importante perceber é que sempre que, mesmo que o Ministério Público esteja atuando no processo em defesa de interesse alheio, mesmo que o Ministério Público esteja atuando no processo em defesa de interesse alheio, nesses casos aqui, ele o faz em nome próprio. Então, o Ministério Público atua no processo em nome próprio para a tutela não de seus próprios interesses, mas para a tutela de interesse alheio. É o que nós temos a configuração, portanto, de substituição processual. Substituição processual, hipótese que nós encontramos regulamentada lá no artigo 18 do CPC. Artigo 18 do CPC, que assim é regulamentado. Assim preceitua, artigo 18 do CPC. Ninguém poderá pleitear direito à lei em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E aí o Ministério Público atua em nome próprio para a defesa de interesse alheio, como parte no processo nessas hipóteses. Então, todas as disposições legais aí que a lei autoriza. Tá? Artigo 18 do CPC, substituição processual. Portanto, estão alguns exemplos de substituição processual elencadas aí na tela para os senhores. Mas o Ministério Público, ele atua no processo não apenas nessa hipótese. Ele pode atuar também numa segunda modalidade que nós devemos ver, que é como Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica. Era o que anteriormente chamava-se de custos legis.
Essa nomenclatura custos legis, mesmo que os senhores ainda encontrem referência a ela, ela está superada pela superação da própria ideia de positivismo, né? Vivendo no paradigma do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, como a gente já fala aqui no curso e nosso canal no YouTube já há bastante tempo. Então, sob essa concepção, inegavelmente, nós não podemos falar como sendo o Ministério Público o fiscal da lei. Ele é o fiscal do ordenamento jurídico como um todo, e não apenas da lei. Nesses casos que nós veremos, é imprescindível, são hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público. Hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade, desde o momento em que se deveria ter. Sob pena de nulidade, desde o momento em que se deveria ter verificado a intervenção do Ministério Público em diante. Não é que necessariamente o processo como um todo deverá ser tido como inválido se o processo ainda estiver em curso, tá? É desde o momento da intimação, sob pena de nulidade, desde o momento da intimação faltante ou inexistente, que não aconteceu, e desde que o Ministério Público manifeste posteriormente interesse que manifeste interesse de atuar no feito. Porque, vejam, pode ser algumas hipóteses em que os autos vão para o Ministério Público para que ele diga se ele tem interesse ou não de atuar no feito. Então, nós não devemos, pela lógica da instrumentalidade dos atos, o processo civil ele atua atualmente na mentalidade de superação dos vícios processuais. Nós temos o princípio da primazia do julgamento de mérito. E aí o disposto, portanto, no artigo 279, parágrafo 2º, é isso que está na tela aqui para os senhores. Artigo 279, parágrafo 2º do CPC, nos traz essa ideia. Não necessariamente, portanto, nós teremos a nulidade dos atos posteriores à intimação faltante. É imprescindível que o Ministério Público afirme o seu interesse em atuar naquele feito. Porque, veja, se o Ministério Público vem afirmar que não tem interesse em atuar naquele feito, trata-se, portanto, de convalidação daquela nulidade. Mesmo que lá atrás não se tenha dado a intimação que deveria ser necessária, obrigatória, não haverá prejuízo ao processo. Porque lá atrás ele teria dito que não haveria interesse. Tá? Essa é a lógica. E aí nós já falamos, essa hipótese, inclusive, trata-se de um vício rescisório. Na hipótese em que o Ministério Público vem afirmar que tem interesse de atuar no feito, que era caso da sua intervenção obrigatória, e que ele teria interesse de atuar no feito, além da nulidade dos atos posteriores à intimação faltante, por força do artigo 967, inciso 3º, a linha A do CPC, será hipótese, inclusive, de cabimento de uma ação rescisória. Tá? Quando atua como fiscal da ordem jurídica, assim como quando atua como parte, o Ministério Público também goza de intimação pessoal, prazo em dobro, e ele manifesta-se no processo depois das partes. Então, ele não é parte nessa hipótese, manifestação
no processo. Nessa hipótese em que o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica, ele vai falar justamente manifestação no processo pós-partes, após as partes. Bom, então nós devemos agora, nesse momento, analisar quais são as hipóteses. Continuação aqui da segunda hipótese. Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Continuação. A análise, portanto, agora será das hipóteses em que ele deve atuar obrigatoriamente. Uma primeira hipótese é quando há interesse público. E algo que tem que ficar muito marcado para os senhores é que interesse público, a lei diz interesse público ou social, é que interesse público é distinto de interesse patrimonial ou interesse fazendário. Aqui é aquela lógica de interesse público primário e interesse público secundário. Interesse público primário é aquele interesse público mesmo que orienta a administração pública no sentido do bem comum, o interesse da sociedade, manutenção das vias, é o interesse da promoção das políticas públicas, prestação dos serviços públicos. O interesse público secundário é o interesse fazendário, o interesse indenizatório, o interesse fazendário de valor nas contas dos entes públicos, dos cofres públicos. Isso não justifica, portanto, a intervenção do Ministério Público. Então, nem sempre que o Estado está no processo, isso vai ensejar a participação do Ministério Público. Uma ação indenizatória, uma ação de desapropriação indireta, uma ação fiscal, execução fiscal. Isso não gera participação do Ministério Público, porque nós não estaremos diante de um interesse público primário, interesse público no sentido mesmo da palavra, mas apenas num interesse fazendário, tá? Bom, segunda hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público, e essas hipóteses estão no artigo 178. Segunda hipótese é a do interesse dos incapazes. Aqui a lei pressupõe a necessidade do Ministério Público atuar como fiscal da ordem jurídica para proteger o interesse dessa pessoa, dessa parte que se presume mais fragilizada no processo. Terceira hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público é para a proteção do interesse coletivo pela posse de terra pública, não, de terra, nada de pública, pela posse de terra rural ou urbana. E a quarta hipótese são de outras hipóteses exigidas no ordenamento jurídico. Exemplo disto é o que se encontra nos artigos 752, parágrafo 1º e 735, parágrafo 2º do CPC, a título de exemplo. Então vejamos lá. 752, parágrafo 1º. O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. Ele trata da intervenção. Dentro do prazo de 15 dias, contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido.
E aí vem o parágrafo 1º. O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. 735. 735 é o que trata do procedimento do divórcio e da separação consensuais. Mentira. 735 trata dos testamentos e codicilos. 735, parágrafo 2º. Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Então, o cumprimento do testamento se dá após a oitiva do Ministério Público. Tá certo? Bom, então essas são as considerações a respeito da atuação do Ministério Público no processo civil. Vimos a atuação do Ministério Público no processo civil como parte, a atuação do Ministério Público no processo civil como fiscal da ordem jurídica, para concluir a análise do Ministério Público como sujeito do processo. Vejamos a responsabilidade dos membros do Ministério Público. E a análise da responsabilidade dos membros do Ministério Público se dá no Código Civil a partir do artigo 181 do CPC e, inegavelmente, a partir do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O artigo 181 do CPC assim preceitua: o membro do Ministério Público será civil. Então, primeira consideração, será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. O que eu quero destacar com os senhores é justamente essas hipóteses aqui. Em primeiro lugar, o termo civil. Quando o Código de Processo Civil trata da responsabilidade civil, isso não exclui a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. Então, se o membro do Ministério Público pratica um crime tipificado em lei como tal, ele vai responder também pela prática do crime. E se ele descumpre uma função prevista no seu estatuto próprio, ele vai responder administrativamente perante o órgão de classe, tá? Mas se ele pratica na atuação civil, no processo civil, também um dano à parte, ele vai responder civilmente. É porque o Código de Processo Civil está preocupado com a sua atuação no processo civil, que pode gerar danos, regras gerais. Mas também ele pode atuar descumprindo funções administrativas e pode atuar praticando um tipo penal. Ele pode ter sido corrompido, só a título de exemplo, tá? Bom, regressivamente, quanto à hipótese de responsabilidade regressiva, essa é a regra mesmo do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A lógica, a regra, é que o Estado, portanto, indeniza a parte e só posteriormente o Estado vem a se ressarcir do agente causador do dano. A ideia é proteger a vítima, porque teria, em tese, maior facilidade de agredir o patrimônio do Estado ao invés de agredir o patrimônio do causador do dano. Mas o STF já vem ponderando, em algumas hipóteses, que seria, no caso concreto, mais fácil agredir para a vítima o patrimônio do causador do dano do que o patrimônio do próprio Estado. Imagina o Estado do Rio de Janeiro, que atualmente está falido em regime de recuperação judicial. O Estado paga mediante precatório, dependendo do valor do dano que foi causado. Enquanto que o causador do dano, um promotor ou um procurador de justiça, falando de membro do Ministério Público, ele pagaria mediante penhora, o que para a vítima seria muito melhor.
E um membro do Ministério Público teria capacidade econômica, em regra, depende da extensão do dano, claro, de pagar as dívidas. Então o Ministério Público já admitiu, o Ministério Público não, o STF já admitiu em alguns casos concretos a responsabilidade direta do causador do dano ao invés da responsabilidade regressiva. Tem que ficar de olho nisso. E diz, o CPC responde mediante dolo ou fraude. E a culpa? Como fica a questão da culpa? Aqui me parece ser um choque frontal ao que consta do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Porque o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal fala, inclusive no caso de culpa. Então, me parece que por uma ideia de filtragem constitucional, interpretação da norma infraconstitucional a partir do texto da Constituição, nós devemos incluir pelo menos a ideia de culpa, nem que seja pelo menos a culpa grave dos membros do Ministério Público, tá? Além do dolo, fraude também, a culpa grave no exercício do desempenho da sua função no processo, tá bom? Bom, então essas foram as considerações a respeito do Ministério Público como um dos sujeitos do processo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, meus amigos.